O ano é 1914. O mundo vive um período de aparente paz e progresso, uma era de otimismo conhecida como a Belle Époque. Mas sob essa calma fachada, as grandes potências europeias preparam as suas armas, alimentam rivalidades antigas e acendem lentamente o pavio de uma guerra que mudaria o planeta para sempre. Era a era dos impérios, do orgulho nacional, da corrida desenfreada por colônias, recursos e poder. O Império Britânico dominava os mares, o Império Alemão crescia em poder industrial, o Império Austro-Húngaro tentava manter unido um mosaico de povos e o Império Russo expandia-se para o leste. O mundo estava prestes a explodir, só precisava de uma faísca. As grandes potências europeias competiam em tudo, na economia, na ciência e principalmente na produção de armas. A corrida armamentista era feroz. A Alemanha do Kaiser Guilherme II, unificada há poucas décadas, crescia a um ritmo impressionante, desafiando o poderio britânico nos mares com uma nova e poderosa marinha e o prestígio da França no continente. Essa competição gerou um clima de desconfiança e medo. Para garantir a sua segurança, as nações começaram a formar alianças militares secretas. De um lado, formou-se a Tríplice Entente, unindo a França, o Reino Unido e a Rússia. Do outro, a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Essas alianças, que deveriam servir para manter a paz, transformaram a Europa num verdadeiro barril de pólvora, onde qualquer faísca poderia iniciar um incêndio global. Um ataque a um membro significaria uma guerra contra todos os seus aliados. Ao mesmo tempo, uma força poderosa inflamava as ruas, o nacionalismo. Por toda a Europa, povos dominados por grandes impérios sonhavam com a sua própria nação, a sua própria bandeira e a sua própria liberdade. Impérios, por outro lado, queriam manter e expandir o seu domínio. Em nenhum lugar essa tensão era mais perigosa do que no leste europeu, numa região conhecida como os Balcãs, o verdadeiro caldeirão da Europa. Ali o Império Otomano, em decadência, perdia os seus territórios. A pequena e ambiciosa Sérvia sonhava em unir todos os povos eslavos do sul numa única nação, a Grande Sérvia. Mas para o vizinho Império Austro-Húngaro, que controlava muitos desses povos, essa ideia era uma ameaça mortal à sua própria existência. O destino da Europa seria decidido justamente ali, nos Balcãs. E então, veio o dia que mudou tudo. 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, sobrinho do imperador e herdeiro do trono austro-húngaro, visita Sarajevo, a capital da Bósnia, um território anexado pela Áustria-Hungria, mas reivindicado pelos sérvios. A visita, justamente nesse dia, era uma provocação para os nacionalistas sérvios. Um grupo secreto chamado Mão Negra já o esperava com um plano para assassiná-lo. Após uma primeira tentativa de atentado com uma bomba ter falhado, o destino interveio de forma trágica. Por um erro no trajeto, o carro do arquiduque parou exatamente em frente a um dos conspiradores, um jovem estudante chamado Gavrilo Princip. Ele não hesitou. Disparou 2 tiros a queima-roupa. O arquiduque e a sua esposa, Sofia, estavam mortos. O mundo inteiro prendeu a respiração. As manchetes dos jornais espalharam a notícia como um raio. O que parecia um crime isolado, um ato de terrorismo, tornar-se-ia o estopim da Primeira Guerra Mundial. A reação foi imediata e devastadora. A Áustria-Hungria, com o apoio da Alemanha, culpou o governo da Sérvia pelo atentado e emitiu um ultimato com exigências impossíveis de serem aceites. Quando a Sérvia se recusou, a Áustria-Hungria declarou guerra. Imediatamente, o sistema de alianças foi ativado como um dominó. A Rússia, protetora dos povos eslavos, mobilizou o seu exército para defender a Sérvia. Em resposta, a Alemanha declarou guerra à Rússia e logo em seguida a sua aliada, a França. Quando as tropas alemãs invadiram a Bélgica para atacar a França, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Em poucos dias, o continente inteiro estava em chamas. Milhões de jovens cheios de fervor patriótico deixaram as suas casas e os seus empregos, despediram-se das suas famílias e marcharam para a guerra. A maioria acreditava que estaria de volta para o Natal,
que seria uma aventura rápida e gloriosa. Ninguém, nem os generais, nem os políticos, nem os próprios soldados, imaginava o inferno que viria a seguir. A guerra do século XIX, com os seus uniformes coloridos e cargas de cavalaria, tinha acabado. Agora começava algo totalmente novo, uma guerra industrial, mecanizada, impessoal e devastadora. As metralhadoras ceifavam vidas aos milhares. A artilharia pesada transformava paisagens em crateras lunares. E novos armamentos, como os aviões e os tanques, mudariam para sempre a forma de combater. A humanidade estava prestes a conhecer o verdadeiro e terrível significado da palavra destruição em massa. Assim começava a Grande Guerra, o conflito que prometia ser curto, mas que se tornaria um pesadelo de 4 anos, deixando um rasto de milhões de mortos e um mundo transformado para sempre. Agosto de 1914. O mundo, até então numa paz aparente, mergulha no caos. A máquina da guerra moderna é acionada e, em poucos dias, milhões de homens marcham em direção ao fronte. Eles acreditavam que voltariam para casa no Natal, mas o que os esperava era o inferno. O exército alemão colocou em prática o Plano Schlieffen, uma manobra ousada para derrotar rapidamente a França e depois voltar-se contra a Rússia. Mas o plano dependia de um detalhe: atravessar a neutra Bélgica. O ataque brutal contra um país neutro chocou o mundo e trouxe o Reino Unido para a guerra. A neutralidade havia morrido. Agora, ninguém mais estava seguro. A Bélgica resistiu com coragem, mas o poder do exército alemão era avassalador. Cidades como Liège e Leuven foram destruídas, e a propaganda aliada chamou o episódio de o estupro da Bélgica. A brutalidade alemã virou um símbolo do terror, e o mundo percebeu que essa não seria uma guerra comum. Em setembro de 1914, Paris estava em perigo. As tropas alemãs avançavam rapidamente. Mas o exército francês, liderado pelo general Joffre, planejou uma contraofensiva desesperada, a lendária Batalha do Marne. Para levar reforços à frente de batalha, Paris mobilizou até os táxis da cidade, que transportaram mais de 6.000 soldados. A ofensiva funcionou. Pela primeira vez, o avanço alemão foi detido. A vitória francesa salvou Paris. Mas a guerra de movimento havia terminado. Com o avanço interrompido, ambos os lados começaram a cavar. Assim nasceu o símbolo mais marcante da Primeira Guerra Mundial: as trincheiras. De repente, a guerra se transformou num pesadelo estático, com quilômetros de valas, lama e morte, onde cada metro conquistado custava centenas de vidas. O otimismo do início desapareceu. A guerra rápida havia se tornado uma guerra interminável. Milhares de jovens morreram em poucas semanas. A ilusão de glória deu lugar à dor, ao medo e ao desespero. Pela primeira vez na história, a humanidade enfrentava uma guerra industrial, onde máquinas matavam mais rápido do que os homens podiam compreender. O fogo havia começado e ninguém mais. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito entre nações. Foi a transformação da guerra em ciência, da pólvora em indústria e da estratégia em pura destruição. Pela primeira vez na história, a tecnologia passou a decidir quem viveria e quem morreria. A metralhadora mudou tudo. Criada no final do século XIX, ela tornou-se o terror das trincheiras na Primeira Guerra. Uma única arma podia disparar até 600 tiros por minuto, uma cadência infernal que aniquilava qualquer avanço. Nenhuma carga de infantaria, por mais corajosa que fosse, conseguia resistir ao seu fogo implacável. O heroísmo individual que marcara as guerras anteriores desapareceu diante daquela máquina impessoal. A guerra tornou-se uma questão de alcance, de cadência de tiro e de sangue derramado em escala industrial. Se a metralhadora dominava o campo de batalha próximo, a artilharia era o som do apocalipse à distância. Ela foi responsável pela maioria das mortes na Grande Guerra. Os exércitos competiam para ver quem tinha o canhão maior, mais potente e mais letal. Peças gigantescas, como o famoso Big Bertha alemão, lançavam projéteis que pesavam toneladas a quilômetros de distância. A cada disparo, cidades inteiras eram reduzidas a escombros. As explosões criavam crateras que transformavam a paisagem num cenário lunar.
Arrancavam árvores pela raiz e, o mais terrível, sepultavam homens vivos dentro das suas próprias trincheiras. Para os soldados, parecia que o céu estava caindo sobre as suas cabeças, e o chão, antes um refúgio, tornava-se o próprio inimigo. Como se o aço e o fogo não fossem suficientes, a humanidade criou uma nova forma de matar, uma arma invisível e silenciosa. Em abril de 1915, na Batalha de Ypres, os alemães lançaram o primeiro grande ataque com gás cloro. Uma nuvem esverdeada e mortal espalhou-se lentamente sobre as linhas aliadas, levada pelo vento. O pânico foi imediato. Os pulmões dos soldados queimavam por dentro. A pele dissolvia-se em contato com o agente químico. A morte era lenta, agonizante, e o terror absoluto. Logo, novos gases foram criados. O fogênio, o gás mostarda, cada vez mais fortes e letais. A humanidade havia cruzado uma linha moral que jamais deveria ter sido tocada. Com a guerra paralisada no impasse sangrento das trincheiras, era preciso uma solução, algo novo que pudesse quebrar as linhas inimigas. Em 1916, durante a Batalha do Somme, surgiu o tanque de guerra, uma fortaleza de aço sobre lagartas, capaz de atravessar a temida Terra de Ninguém. Os primeiros tanques britânicos, os Mark I, avançavam lentamente sobre a lama, esmagando o arame farpado e resistindo aos tiros de metralhadora. Lentos, barulhentos e quase cegos, os primeiros modelos eram mais uma arma psicológica do que propriamente eficaz em combate, mas a sua simples presença no campo de batalha mudou para sempre as táticas de guerra. A era das máquinas de combate havia de facto começado. Ao mesmo tempo, pela primeira vez na história, o homem levou a guerra aos céus. Os frágeis aviões biplanos, que no início eram usados apenas para reconhecimento, rapidamente se transformaram em caças mortais equipados com metralhadoras sincronizadas. Duelos aéreos conhecidos como dogfights tornaram-se comuns. Nomes como o do alemão Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, tornaram-se lendas, símbolos de uma nova forma de cavalaria no ar. O céu encheu-se de fumaça, fogo e uma coragem desesperada. Mas por trás do heroísmo e do romantismo dos ases da aviação, a guerra aérea era um jogo brutal de sobrevivência. E poucos pilotos voltavam para casa. A Primeira Guerra Mundial provou que a capacidade de inovação tecnológica do ser humano podia ser tão destrutiva quanto genial. O homem criou máquinas para vencer a guerra e, no processo, acabou escravizado por elas, preso a um ciclo de destruição industrial sem precedentes. No próximo episódio, veremos como este conflito, nascido na Europa, se espalhou pelo mundo inteiro, abalando as estruturas de impérios que pareciam eternos e redesenhando o mapa global para sempre. Entre 1914 e 1918, milhões de homens viveram, e muitos morreram, num lugar onde o tempo parecia ter parado. As trincheiras, o símbolo de uma guerra que transformou o mundo num cemitério de lama e silêncio. Aqui, nestes corredores escavados na terra, a coragem e o medo caminhavam lado a lado, numa dança macabra e sem fim. E cada novo amanhecer não era uma promessa, mas sim uma batalha pela própria sanidade. Do norte da França até a fronteira com a Suíça, uma cicatriz com mais de 700 quilômetros de trincheiras cortava o continente europeu. De um lado, os aliados. Do outro, os impérios centrais. Cada exército cavava desesperadamente o seu abrigo, uma proteção precária na esperança de resistir ao próximo bombardeio, à próxima investida inimiga. Estas estruturas não eram linhas retas, mas labirintos complexos. Eram construídas em zigue-zague para minimizar o impacto das explosões, com passagens estreitas que conectavam diferentes setores, abrigos subterrâneos para os momentos de maior perigo e postos de observação, onde um vigia solitário espreitava a morte. Mas nem a engenharia mais sofisticada podia protegê-los dos verdadeiros inimigos da trincheira. A chuva incessante que transformava tudo em lama, o frio cortante que congelava até os ossos, e o medo, um fantasma que os assombrava a cada segundo. As trincheiras não eram simplesmente um campo de batalha, eram um inferno vivo,
um purgatório na terra. A rotina de um soldado no fronte era uma sucessão brutal de provações. O dia começava antes do amanhecer, com um chamado para ocupar os postos de combate, esperando o ataque inimigo que poderia vir com os primeiros raios de sol. O resto do tempo era dividido entre tarefas exaustivas: reparar as paredes de terra que desabavam, reforçar as defesas de arame farpado ou simplesmente esperar. Os homens faziam revezamentos entre a perigosa linha de frente e a relativa segurança da retaguarda. A comida era pouca, muitas vezes fria e sem sabor. O sono era leve, interrompido por qualquer ruído suspeito. A vigilância era constante, pois um momento de distração podia custar a vida. Mas o inimigo não era apenas o soldado do outro lado. Os homens conviviam diariamente com piolhos, que infestavam as suas roupas e corpos, e com hordas de ratos, que se alimentavam dos restos de comida e, por vezes, dos próprios mortos. Doenças como o tifo e a disenteria espalhavam-se rapidamente. A mais temida talvez era a pé de trincheira, uma terrível infecção nos pés, causada pela umidade constante e pela falta de higiene. Em casos graves, levava à gangrena e à amputação. Mesmo longe do combate direto, a morte nunca estava distante. Um simples disparo de artilharia, vindo do nada, podia transformar um abrigo num túmulo coletivo em questão de segundos. O som dos canhões era uma trilha sonora incessante, um trovão que nunca parava. Por dias, semanas, às vezes meses inteiros. Cada explosão não abalava apenas a terra, mas também o corpo, e principalmente a mente. Os homens desenvolviam tiques nervosos, tremores incontroláveis e uma sensibilidade extrema a qualquer barulho. O terror invisível era, sem dúvida, o pior. O medo de um ataque surpresa durante a noite, de um gás mortal libertado pelo vento, ou de uma bala perdida disparada por um franco atirador escondido a centenas de metros de distância. Com o tempo, essa pressão psicológica começou a deixar marcas profundas. Muitos soldados passaram a sofrer do que na época chamavam de choque de guerra. Hoje reconhecemos esses sintomas como transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT. Rostos vazios, olhares perdidos, homens que, embora fisicamente intactos, estavam quebrados por dentro. A guerra não matava apenas corpos. Ela destruía mentes de uma forma que ninguém poderia prever. Em abril de 1915, um novo horror apareceu nas trincheiras, mudando para sempre a face da guerra. Durante a Segunda Batalha de Ypres, o exército alemão libertou pela primeira vez em grande escala o gás venenoso. Cloro, fosgênio, gás mostarda, armas químicas aterradoras que queimavam a pele, os olhos e os pulmões, causando uma morte lenta e agonizante. O vento, um elemento da natureza, passou a ser o juiz que decidia quem viveria e quem morreria. A morte chegava em silêncio, numa nuvem amarelada ou esverdeada, sem aviso e sem misericórdia. O caos era total. Os soldados apanhados de surpresa sufocavam e caíam, enquanto outros tentavam desesperadamente colocar as suas primitivas máscaras de gás. Entre as linhas inimigas, existia um espaço amaldiçoado, um terreno mortal conhecido como a Terra de Ninguém. Era uma paisagem de pesadelo, um deserto de lama e destruição. Cercas de arame farpado e enferrujado formavam teias intransponíveis. Crateras de bombas, algumas tão grandes como casas, pontilhavam o terreno, e por toda a parte os corpos de soldados que não tiveram a sorte de serem resgatados, deixados para apodrecer onde caíram. Cruzar esse terreno era, para todos os efeitos, uma sentença de morte. A ordem de avançar era o prenúncio de um massacre. Os soldados saíam das trincheiras aos milhares, correndo em direção ao fogo cerrado das metralhadoras inimigas, caindo um a um. Tudo isso na esperança de conquistar alguns poucos metros de terreno lamacento. Na Terra de Ninguém, o heroísmo e o desespero mais profundo confundiam-se de uma forma trágica. Nas trincheiras a guerra perdeu todo o seu brilho, toda a sua suposta glória, todo o seu sentido. O que começou com uniformes coloridos e desfiles nas ruas, terminou em uniformes sujos de lama e sangue. Tudo o que restou foi a luta primal pela sobrevivência, o desejo de ver mais um nascer do sol.
de escrever mais uma carta para a família, de voltar para casa. Mas o horror da Primeira Guerra Mundial não se limitou à miséria das trincheiras. O pior ainda estava por vir. No próximo episódio, vamos explorar como a tecnologia, que prometia progresso, transformou o campo de batalha numa verdadeira fábrica de destruição em massa. Quando a Primeira Guerra começou, muitos pensaram que seria um conflito rápido, uma questão resolvida em poucos meses, restrita aos campos de batalha da Europa. Eles estavam enganados. O que nasceu nas trincheiras lamacentas da França logo se espalhou como um incêndio incontrolável, atravessando desertos escaldantes, selvas impenetráveis e oceanos vastos. Estava começando uma guerra verdadeiramente global, um conflito que não se limitaria a nações, mas que arrastaria impérios inteiros para o abismo e transformaria o mapa do mundo para sempre. Enquanto a frente ocidental se afogava em lama e sangue, com batalhas de atrito que consumiam vidas humanas em uma escala nunca antes vista, no leste, a guerra assumia uma face completamente diferente, mais vasta e brutal. Os exércitos gigantescos do Império Russo enfrentavam a implacável máquina de guerra alemã em batalhas colossais, como Tannenberg e os Lagos Masurianos. Ali, em poucos dias, dezenas de milhares de soldados eram dizimados. Era uma guerra de movimento, de espaço e de resistência pura, travada em meio a florestas densas, neve profunda e um desespero que congelava a alma. Cada avanço, cada recuo era medido em vidas e em quilômetros de terra arrasada. Longe da Europa, no coração do deserto, uma nova e decisiva frente se abria. O Império Otomano, um gigante antigo e enfermo, entrava na guerra ao lado da Alemanha, arrastando seu vasto território, que se estendia do Oriente Médio ao norte da África, para o centro do conflito. Essa região se tornaria o palco de combates intensos e estratégicos. A campanha de Galípoli, em 1915, foi a prova disso. Uma tentativa ambiciosa das forças britânicas, australianas e neozelandesas de invadir o Estreito dos Dardanelos e abrir uma rota para a Rússia. O resultado foi um desastre épico. O fogo otomano, defendendo seu território com uma ferocidade inesperada, esmagou os invasores nas praias e penhascos. Milhares de vidas foram perdidas em ambos os lados, mas desse massacre nasceram heróis nacionais, como Mustafa Kemal, o homem que, anos mais tarde, fundaria a Turquia moderna como Atatürk. Enquanto isso, mais ao sul, no deserto da Arábia, uma guerra de um tipo diferente era travada. Um oficial britânico enigmático, conhecido como Lawrence da Arábia, uniu-se a tribos árabes para liderar uma revolta contra o domínio turco. Era uma guerra de guerrilha, de emboscadas, de trilhos de trem explodindo sob o sol escaldante, com cavaleiros árabes e suas bandeiras tremulando contra o horizonte, lutando pela promessa de uma pátria livre. A guerra antes europeia tornou-se verdadeiramente global porque os grandes impérios levaram consigo seus vastos domínios coloniais para a batalha. Milhões de homens de todos os cantos do mundo foram convocados. Africanos, indianos, canadenses, australianos, neozelandeses, todos foram enviados para lutar e morrer em batalhas que muitas vezes, pouco ou nada, tinham a ver com suas pátrias ou seus interesses. Na África, as forças coloniais travaram uma guerra silenciosa, mas extremamente brutal. Lutas por territórios, portos estratégicos e recursos aconteceram em lugares como Togo, Camarões e na África Oriental Alemã. Nesses campos de batalha, a selva e as doenças tropicais eram inimigos tão ou mais mortais do que as balas do adversário. Enquanto isso, nos vastos oceanos, a batalha pelo controle das rotas marítimas fazia o mundo inteiro tremer. Os temíveis submarinos alemães, os U-boats, caçavam implacavelmente navios de suprimento que levavam comida, armas e tropas para a Europa. Pela primeira vez na história, o oceano se tornava um campo de batalha invisível e aterrorizante, onde a morte podia surgir das profundezas a qualquer momento, sem aviso. Com tantos povos e culturas diferentes envolvidos, a guerra não era travada apenas com balas e canhões, mas também com palavras e imagens. O campo de batalha da propaganda era tão crucial quanto as trincheiras. Cada império produzia cartazes e filmes,
dizendo lutar pela civilização, pela liberdade, por um futuro melhor. Os alemães se pintavam como defensores da cultura contra a barbárie russa. Os britânicos e franceses se viam como protetores da democracia contra o militarismo germânico. E nas colônias essa propaganda ganhava um tom diferente. Pôsteres heróicos mostravam soldados africanos e indianos lutando bravamente ao lado de seus senhores coloniais. Para muitos desses soldados, a guerra era vista como uma chance de provar seu valor, de mostrar sua lealdade e, quem sabe, de um dia, usar esse serviço prestado para conquistar a independência que tanto sonhavam para seus povos. Com o passar dos anos, a guerra se tornou uma teia complexa e sufocante, impossível de desfazer. 4 anos de um conflito que parecia não ter fim. As linhas de batalha se estendiam por múltiplos continentes, separando famílias, destruindo economias e deixando populações inteiras exaustas e famintas. As cidades europeias, antes símbolos de progresso e cultura, eram agora montes de ruínas fumegantes. Navios jaziam no fundo do mar, transformados em túmulos de aço. A fome e a doença se espalhavam pelos continentes como uma praga. O planeta inteiro estava sangrando, e a esperança parecia ter desaparecido do horizonte. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma guerra europeia. Foi uma guerra do mundo inteiro. Um conflito que se estendeu dos desertos da Arábia aos pântanos da África, dos mares gelados do Atlântico Norte às vastas planícies da Rússia. Cada pedaço do planeta, de uma forma ou de outra, sentiu o seu impacto e carregou por gerações as cicatrizes profundas desse conflito global. A guerra que deveria acabar com todas as guerras mudou o mundo para sempre. Mas o mundo ainda não havia aprendido a sua lição mais importante. Enquanto milhões lutavam nas trincheiras, a guerra também era travada dentro das casas, das fábricas e das ruas. O mundo civil se transformava e uma nova era nascia em meio ao caos. Este é o outro lado da Primeira Guerra Mundial. A guerra do povo, das mulheres e das ideias. O campo de batalha não se limitava às trincheiras lamacentas e aos céus repletos de aviões. Ele se estendia para dentro de cada lar, cada oficina e cada coração. As mulheres costuravam uniformes, as crianças viam os soldados partirem, e as cidades se enchiam de cartazes de recrutamento e longas filas por comida. No horizonte, as fábricas soltavam uma fumaça que não era apenas de carvão, mas do esforço de uma nação inteira. A guerra em casa estava apenas começando. Com milhões de homens nas frentes de batalha, as cidades ficaram quase vazias de sua força de trabalho tradicional. Mas as máquinas não podiam parar. A guerra exigia um fluxo constante de armas, munições e suprimentos. Foi então que um exército silencioso se levantou para preencher essa lacuna. As mulheres assumiram os lugares deixados pelos soldados, trocando os lares pelas linhas de produção. Elas se tornaram a espinha dorsal do esforço de guerra industrial. Em fábricas de munição, centenas de operárias, usando capacetes e macacões cobertos de fuligem, trabalhavam incansavelmente. As engrenagens giravam, as chaminés lançavam fumaça, e mãos femininas produziam as balas, os aviões e os uniformes, que decidiriam o destino da guerra. Elas construíram tanques, aviões, balas e canhões. Trabalhavam longas horas, sob o risco constante de explosões e intoxicações químicas. O pó amarelo, o trinitrotolueno, ou TNT, deixava a pele delas com um tom dourado mortal, um sinal visível do sacrifício que faziam. Elas eram as municionetes, as mulheres das munições, símbolos de coragem e resistência. Elas não apenas mantiveram a guerra viva, com seu suor e sua saúde, elas mantiveram o mundo funcionando. Mas a guerra não se lutava apenas com armas de metal. Lutava-se também com palavras, imagens e, acima de tudo, com o controle das emoções. Os governos rapidamente perceberam que, para sustentar um conflito dessa escala, era preciso vencer a batalha pelas mentes e corações da população. Assim, criaram poderosas máquinas de propaganda para moldar o que as pessoas pensavam, sentiam e acreditavam. Cartazes icônicos como o I Want You for US Army ou o Britons Want You se espalharam pelas cidades, convocando homens para o dever.
Os jornais publicavam manchetes exageradas, glorificando as vitórias e minimizando as perdas devastadoras. A propaganda prometia honra, glória e um dever patriótico supremo, mas escondia a realidade brutal da dor, do luto e das pilhas de corpos nas trincheiras. Era a guerra da ilusão, onde cada palavra era uma arma e cada imagem uma estratégia. O contraste era gritante. De um lado, pôsteres heróicos com soldados sorridentes. Do outro, a realidade das trincheiras cobertas de lama e desespero. E assim o controle da informação se tornou uma das maiores armas do século XX. A verdade, muitas vezes, foi o primeiro soldado a cair no campo de batalha. A Primeira Guerra não libertou apenas o poder das máquinas, libertou também o poder das mulheres de uma forma que o mundo nunca tinha visto. Muito além das fábricas, elas assumiram papéis vitais em todos os setores da sociedade. Elas dirigiam ônibus e caminhões militares, mantendo as cidades e as linhas de suprimento em movimento. Nos hospitais de campanha, cuidavam dos feridos com uma coragem inabalável, e algumas até pilotavam aviões de resgate, arriscando a vida para salvar outras. Essa nova visibilidade e responsabilidade alimentaram um fogo que já ardia há muito tempo, a luta por direitos iguais. Enquanto os homens lutavam no fronte, as mulheres organizavam campanhas pelo direito ao voto e pela igualdade. O grito de liberdade, que nasceu do trabalho árduo nas fábricas e da compaixão nos hospitais, ecoaria por décadas. Depois da guerra, o mundo nunca mais poderia ver a mulher da mesma forma. O caminho para a igualdade ainda seria longo, mas as sementes da mudança haviam sido plantadas em solo fértil. Enquanto isso, em casa, a vida era uma sinfonia de espera, medo e escassez. A guerra impunha um ritmo duro, mesmo a milhares de quilômetros das trincheiras. A comida era racionada, com longas filas por pão e sopa, se tornando uma cena comum nas cidades europeias. O carvão era limitado, tornando os invernos ainda mais rigorosos, e as noites eram escuras com apagões forçados para evitar bombardeios aéreos, onde famílias se reuniam à luz de velas. Para as mães, esposas e filhas, a guerra era uma vigília constante. Elas trocavam cartas repletas de amor e saudade, rezando por notícias que, muitas vezes, chegavam na forma de um telegrama frio, trazendo a pior notícia possível. Mesmo longe das balas e das bombas, cada lar era um campo de batalha emocional, onde a resiliência era a única arma contra o desespero. Quando os canhões finalmente silenciaram em novembro de 1918, o mundo acordou diferente. As cidades estavam cansadas, marcadas pelas perdas e pela privação. Mas as pessoas estavam transformadas para sempre. As mulheres provaram sua força, sua capacidade e sua importância indispensável, mudando para sempre seu papel na sociedade. A propaganda, por sua vez, mostrou o perigoso poder da manipulação e da mentira, deixando uma lição duradoura sobre a importância da verdade. A sociedade descobriu, da maneira mais dura, que nunca mais existiria um antes da guerra. As mulheres retiraram seus uniformes de trabalho, mas não sua nova independência. As crianças voltaram a correr pelas ruas, agora em reconstrução. A Primeira Guerra não foi vencida apenas no fronte. Ela foi vencida e perdida dentro de cada fábrica, de cada lar e de cada coração. A guerra terminou. Mas o preço da paz seria quase tão cruel quanto o preço do conflito. Quando as armas finalmente se calaram, o mundo olhou em volta e viu apenas ruínas, fome e medo. Era hora de reconstruir, mas o que nasceu em Versalhes seria uma paz feita com ressentimento. As ruas estavam em escombros, crianças famintas vagueavam por entre muros destruídos. As bandeiras dos aliados tremulavam sobre cidades em ruínas, enquanto o palácio de Versalhes, dourado e imponente, surgia ao longe, pronto para ditar o futuro. O fim da Primeira Guerra deixou um rastro de milhões de mortos e nações quebradas. A Europa, antes orgulhosa e poderosa, estava de joelhos. As fábricas, antes símbolos de progresso, estavam destruídas. Os campos, antes férteis, agora estavam envenenados por gás e pólvora. E as famílias, despedaçadas.
Em todos os cantos viam-se cemitérios com milhares de cruzes brancas, mulheres vestidas de luto caminhando em silêncio. Era um continente em luto, tentando encontrar sentido no meio da devastação. Os soldados voltaram, mas muitos não conseguiram se adaptar ao mundo civil. Chamavam isso de choque de guerra. Hoje sabemos que era trauma. O corpo voltava para casa, mas a mente permanecia para sempre nas trincheiras. Veteranos mutilados enchiam as ruas pedindo esmolas, hospitais estavam lotados de feridos e amputados, e os rostos dos soldados traumatizados, em fotografias a preto e branco, revelavam expressões vazias, um espelho da alma perdida no conflito. Em junho de 1919, os líderes do mundo reuniram-se no opulento Palácio de Versalhes, na França. O objetivo declarado era criar uma paz duradoura, mas, na prática, o que eles fizeram foi desenhar as linhas de uma nova guerra. No famoso Salão dos Espelhos, figuras como Georges Clemenceau, da França, Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, e David Lloyd George, do Reino Unido, decidiram o destino de milhões. A Alemanha foi declarada a única responsável pelo conflito. Foi forçada a pagar indenizações gigantescas, perder vastos territórios e reduzir drasticamente seu exército. O coração da nação foi esmagado e um sentimento profundo de humilhação espalhou-se como fogo, alimentando a raiva. O povo alemão lia os jornais com choque. A hiperinflação corroeu a economia, a ponto de moedas serem derretidas e o dinheiro ser queimado para aquecer as casas. Era o colapso de uma nação. Enquanto isso, o presidente americano Wilson sonhava com uma Liga das Nações, uma organização para garantir a paz mundial. Mas, ironicamente, os próprios Estados Unidos recusaram-se a participar. A esperança de um futuro pacífico desmoronava antes mesmo de começar, e os delegados despediram-se sob um manto sombrio de incerteza. Com os grandes impérios austro-húngaro, otomano e russo destruídos, novas nações nasceram das cinzas. A Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia. O mapa da Europa foi redesenhado, mas essas novas fronteiras, traçadas com régua e poder, sem levar em conta as culturas e os povos, criaram novas rivalidades e injustiças. Multidões comemoravam a independência em Praga, Varsóvia e Budapeste, mas a estabilidade era frágil. Enquanto a Europa tentava se recompor, os Estados Unidos emergiam como a nova potência mundial. A indústria americana florescia. O dólar substituía a libra esterlina como moeda de referência. E um novo século começava a tomar forma, o século americano. O horizonte de Nova York nos anos 20, com seus carros, fábricas e anúncios em neon, simbolizava essa nova era de prosperidade. Mas sob essa superfície brilhante, o ressentimento crescia silenciosamente. Na Alemanha derrotada e humilhada, o povo buscava respostas e culpados, e encontrou refúgio em discursos de ódio. As sementes do próximo grande conflito estavam sendo plantadas. A Primeira Guerra mudou tudo: a arte, a ciência, a política e, acima de tudo, a forma de pensar. O homem que saiu das trincheiras nunca mais acreditaria na glória ou no heroísmo da guerra. A brutalidade do conflito inspirou movimentos artísticos como o expressionismo e o surrealismo, que refletiam a angústia e o absurdo da existência. Escritores como Erich Maria Remarque, com o seu A Oeste Nada de Novo, e Ernest Hemingway deram voz a essa desilusão. Nasceu uma geração perdida, cínica, silenciosa e marcada para sempre pelo trauma. Eles tinham vencido a guerra, mas não sabiam o que de facto haviam conquistado. Eram jovens ex-soldados que olhavam para as ruínas sem esperança, com as mãos a tremer ao escreverem os seus diários. A guerra deixou cicatrizes que não podiam ser vistas, mas que moldariam o futuro de formas inimagináveis. Em 1919, o mundo acreditava que aquela tinha sido a guerra para acabar com todas as guerras. Era uma esperança nobre, mas tragicamente equivocada. 20 anos depois, o planeta voltaria a mergulhar no fogo, um incêndio alimentado pelas mesmas feridas mal curadas deixadas em Versalhes. A Primeira Guerra Mundial terminou oficialmente em 1918, mas as suas sombras continuariam a nos seguir por todo o século XX,
provando que o homem, embora capaz de reconstruir o mundo, ainda não aprendeu a viver em paz. Obrigado por ter acompanhado esta jornada pela história. Se gostou desta série, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar e subscrever o canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.